Olá, querido amigo, querida amiga, estamos de volta e vamos tratar agora de uma coisa inusitada. Parece-nos que a presidência da República perdeu o viés da sobriedade, a altivez, a proeminência do cargo não é suficiente, ou o paletó não cabe exatamente igual, a faixa presidencial não cabe corretamente em Bolsonaro. Ele extrapola regras, inclusive da sobriedade. O cargo de presidente da República não se trata apenas de uma indumentária, de fazer de conta que está ali fazendo uma figuração. Tem uma ritualística e, afinal de contas, o presidente da República representa 200 milhões de brasileiros que querem ver, espelhado na pessoa do presidente, decência, firmeza, honestidade, sobriedade, uma pessoa que seja prudente, que tenha bom senso, e não um acelerado, um maluco, um cara que atira para todo lado, que é incapaz de responder uma crítica sem formular uma agressão. Bolsonaro respondendo a Emmanuel Macron, numa discussão que vem desde o Acordo do Clima de Paris, que Macron vem exigindo o cumprimento, mas a rusga entre eles se deu agora num encontro no Japão, no encontro do G20 no Japão, onde Macron exigiu o cumprimento do Acordo do Clima de Paris para que o Brasil, para fechar um acordo de entrada do Mercosul na Comunidade Europeia. Exigiu do Brasil isso. O compromisso. Por quê? Porque Bolsonaro já externalizava que ia descumprir o Acordo do Clima, que ia desmatar, que ia minerar, ia fazer tudo que está fazendo. Pois bem, por conta disso, gerou uma animosidade entre o governo brasileiro, a pessoa do Bolsonaro, não é o governo brasileiro, é a pessoa do Bolsonaro, ele personifica isso. Ele comprou briga com a Alemanha, com a Angela Merkel, comprou briga com o governo norueguês, comprou briga com o governo francês. Por via de consequência, encontrou inimizade, por via de consequência, na Finlândia e no Canadá, onde Justin Trudeau, que faz parte dos países mais ricos do mundo, dessa cúpula do G7, também subscreveu queria sanções contra o Brasil. Bom, nós estamos vendo aqui a antessala do inferno. Aí nas redes sociais, o presidente da República se porta como se fosse um garoto brincando na internet e achando que aquilo também não tem consequência. Foi assim ao comentar uma postagem de um bobo e o presidente subscreve e dá publicidade e grandeza à colocação de um bobo. Vamos dar uma olhada aí no Facebook de um rapaz de 20 anos que o presidente da República comenta e reforça a agressão. Diz assim: entende agora porque Macron persegue Bolsonaro? A ideia é da inveja, dizendo que é inveja, presidente brasileiro, do Macron, pode crer. Aí ele mostra a mulher do Macron como feia, velha, decrépita, e mostra a esfuziante, né? Mulher do Bolsonaro, bonita, jovem e tudo mais. Rica não, rica é só a de cima. A de baixo é lisa, que só teve que se submeter a um casamento aí com um rapaz aí. Mas também não estou aqui não vou assumir aqui o preconceito não, não é isso não, isso é só uma provocação. Aí o presidente da República disse, não humilha cara, kkkk, isso aí, meu irmão, provocou a revolta do mundo. E Macron respondeu duramente. Confira aí. Tem um videozinho, vamos lá. O presidente Macron lamentou declarações de Jair Bolsonaro sobre sua esposa Brigitte Macron. Macron classificou os comentários como extraordinariamente desrespeitosos. Qu'est-ce que je peux vous dire?
O que posso dizer é triste. É triste para ele primeiro e para os brasileiros. Então acho que as mulheres brasileiras provavelmente têm vergonha de ver isso sobre seu presidente. E acho que os brasileiros, que são uma grande nação, têm um pouco de vergonha de ver esses comportamentos e esperam dos presidentes que se comportem bem com os outros. Eu, como tenho uma amizade e respeito pela nação brasileira, espero que eles logo tenham um presidente que se comportará à altura. Bolsonaro endossou no domingo no Facebook um comentário ofensivo contra Brigitte Macron, enquanto um de seus ministros se referiu ao chefe de Estado francês como cretino oportunista. Ele reagiu a um post de um seguidor tirando sarro do físico da primeira-dama francesa, comparando-a a Michelle Bolsonaro. O internauta disse que Macron persegue Bolsonaro por inveja. O presidente respondeu ao post com risos e a frase, abre aspas, não humilha a cara, fecha aspas. A escalada nas tensões entre Brasília e Paris foi intensificada nos últimos dias pelas pressões exercidas pela França para que Jair Bolsonaro haja contra as queimadas na Amazônia. Bom, você viu aí, doutora Vânia, senhora mulher, a única mulher aqui do grupo, perguntar à senhora se a postura do presidente Bolsonaro não foi agressiva contra a pessoa do presidente francês e a esposa dele? Sem dúvida. Essa é uma postura, infelizmente, infantil e deselegante por parte do nosso presidente Bolsonaro. Ele poderia ter focado no assunto que era o tema principal, que é o tema hoje principal em discussão, que é a crise internacional devido a desmatamento e aos incêndios nas florestas brasileiras. Infelizmente, ele ultrapassou o aspecto institucional, profissional e se portou como um garoto, como você disse, insolente, uma pessoa deselegante. Hoje, para você ter uma ideia, há uma valorização, uma abertura incrível para a participação das mulheres, seja em ordens institucionais de profissão ou mesmo politicamente falando, existe um espaço incrível para a mulher atuar. E o que predomina não é a questão da beleza, não é a questão da opção sexual, não é a questão, outras questões de cunho pessoal, e sim a questão do tema que está sendo discutido, da questão profissional, da questão institucional. Então, existe essa abertura, existe hoje a valorização e a necessária participação cada vez maior das mulheres em todas as esferas. Então, infelizmente, foi um fato altamente danoso à imagem do país, porque mostrou o quão despreparado o presidente para essas questões. É uma pessoa não é equilibrada emocionalmente para tratar de assuntos que deveriam ser tratados, assuntos de Estado, não assuntos da vida pessoal, seja do presidente, da mulher do presidente, dos filhos do presidente, não importa, entendeu? Então, ele errou feio. Realmente, para mim, é uma vergonha para o nosso país. Doutor Reginaldo, doutora Vânia suscitou uma questão de que a imagem do Brasil está muito ruim no mundo. E eu destaco aqui a página do jornal New York Times de ontem. Diz o seguinte, a capa de um dos maiores jornais do mundo. Destaca que a Amazônia está nas mãos do menor, mais maçante e insignificante dos líderes. Nós não estamos pagando um preço alto demais por essa falta de equilíbrio? Bem, eu acho que isso se explica na admiração que o nosso presidente tem pelo Trump. Isso é coisa do Trump, é a maneira do Trump se comunicar, é com esses deboches. Já viu o Trump fazendo macaquices na televisão para imitar políticos, fazer caretas. Mas isso então, torna ele é um melhor admirador. Não, sabe, no atacado, eu acho que isso é bom, porque está expondo, tá certo, as mazelas. Por exemplo... Mas as nossas ou as dos outros? As mazelas do mundo. As mazelas do mundo, Alfredo. Você vê, olha, nós estamos tratando aqui como se o post fosse do Bolsonaro. Não foi. Ele só fez uma brasileirada. Ele referendou o post e fez pior. Ora. Não, ele fez uma brasileirada. Ele disse, não humilha, cara. Porque a internet é cheia dessas coisas mesmo. Se fosse no futebol, eu fico até calado. Né? O cara está gritando aqui, ei, o juiz, né? Eu fico até calado. Era no futebol, né? Mas essas não era brincadeiras no que o futebol. Bolsonaro se perde. Bem, mas não era no futebol. O presidente... Aliás,
O analfabeto Lula, que veio lá do interior do Garanhuns, comendo rato, fez dessas? Fez. Quantas? Quando ele disse que as Forças Armadas Ele falou da eram mulher de um bando algum de presidente. soldados e de generais. Ele disse isso numa reunião no clube militar. Ele Não vamos- degradou qualquer presidente de outro país, chamando dessa forma. Não fez isso. Agora, o que eu Você quero nunca pode saber, pegar um Alfredo, caso igual, mas Não casos fez. análogos você Não tem. fez. Pelo Não amor fez. de Honestamente, não agora, fez. sinceramente, o que eu quero saber é como é que ele vai se retratar ou mesmo Que retratação? minimizar essa Não vai, situação não que vai. dá crítica. Ele não Nem ele vai não- tentar. Aliás, Aí ele é acabou o a relação zerivezeiro nisso. internacional. Eu acho que ele aprecia isso. Ele diz uma coisa aqui, agride alguém, na sequência por isso pede mesmo. desculpa É. e de noite reafirma tudo que Tudo disse. exato, que tinha É a retirado. moda Trump, você tem É razão. o Trump. Trump. É uma bagunça já. Total. Chico Mauro, É. você empresário, o Brasil depende de relações com o mundo globalizado. Tecnologia depende de transferência de equipamento, de cérebro, existe uma atividade periférica nos países que torna cada vez mais globalizadas essas relações. Eu lhe pergunto, o Brasil pode abdicar de estar no contexto internacional, escolher lado ideológico para comprar produto? Como é que você vê isso? Bem, voltando aí à esfera da referência à primeira-dama da França, estava falando para a doutora Rocha, Wanda Rocha, que há 4.000 anos atrás, os Drávidas, no Vale do Hindu, eles já começavam a desenvolver certas práticas interiores da natureza humana. Não existe tecnologia sem o ser humano. A tecnologia, ela evolui. O ser humano também tem que evoluir. E muitas vezes ele não evolui para dentro. Ele só evolui para fora. Com relação ao incidente da França, a beleza da esposa do presidente francês é interior, como de qualquer mulher. Nem importa, Essa porque beleza, também não, mas compararam acompanhando. com a Michele Bolsonaro, que é mas uma aí- negra bonita, Não, não mas pode essa se dizer que é beleza- feia. essa De origem beleza- cearense. Essa beleza exterior, ela é muito pequena. Se fosse por beleza, não estava nem passando na calçada da Então, TV as mulheres, da gente. Que as conversa mulheres, besta é voltando essa? aqui, as mulheres, a mim, eu tenho um respeito fantástico, porque toda mulher, para mim, eu olho interior. Então, toda mulher interior é bonita. Um cavalheiro. Viu? Cavalheiro, é um Olha, cavalheiro. Gentleman. Esta Dê é- uma aula para o nosso presidente. Tá precisando. Ele tem muito assessor já nessa área. aí. Os assessores não estão Maria. funcionando. Então, eu vejo que a tecnologia, voltando de novo à tecnologia, essas relações, quer dizer, se chove, não chove e tal. Por exemplo, se você pegar a Índia, né, que é a terceira maior potência do mundo, hoje é a China, juntando os dois, a Amazônia, em termos de produzir qualquer coisa, é ínfimo o que esses caras produzem de poluição, né, para o meio ambiente. Né? Quer dizer, ninguém fala. Então, o problema da Amazônia, né, de estar tendo uma queimada, tal, ela é irrisório na visão de mundo. Né? O problema está mais no que o Bolsonaro, na confusão que o Bolsonaro faz, no protagonismo negativo que ele assume. Tá? Ele sai fazendo provocação, ele estava pensando que ele estava tratando com um borra-botas aqui, que ele dá um grito e o jornalista se cala, por exemplo. Entendeu? Um presidente ouve um desaforo, responde com o outro. Um presidente ouve um desaforo e entra com a sanção. Entra com bloqueio, deixa de fazer negócio. Me diga uma coisa, Mas vamos aqui. isso não, faz aqui parte, uma Alfredo, coisa bem mas só um molinha, minuto, só pra- bem só- molinha. Isso deixa saldo. Por exemplo, agora um lorde britânico, desses aficionados em meio ambiente, vai chegar no supermercado e ver um produto brasileiro, made in Brasil, Brasil. Ah, é aquele que desmata a floresta amazônica? Quero não. Não levo para minha casa, não. Ah, é aquele que tem transgênico? Eu não quero, não. Ah, é aquele que desmata o cerrado? Eu não quero, não. É o do governo que toca fogo, é o Nero da Amazônia? Eu não quero, não. É desse jeito que as coisas funcionam. O importador diz o seguinte, não, eu não vou comprar um produto que eu encontro barreira para mim vendê-lo. Eu vou comprar de onde não tem problema.
Já existe uma preocupação muito grande com relação ao agronegócio, que é hoje o que realmente alavanca. Eu estou falando aqui, provocando aqui na área de tecnologia, para a gente essa imaginar que é a questão. essa globalização. Imagine, eu vou fazer aqui uma coisa interessante. Imagine se fosse no tempo do telégrafo. Lá o Macron manda uma mensagem para o Nós não teríamos essa repercussão. Tem tempo para pensar, mas isso é o que está Agora acontecendo. não dá mais Mas isso é tempo. o que está acontecendo no nosso dia a dia. E os nossos filhos, nossos netos, eu tenho um neto de 6 meses. Ele já mexe lá no computador. Então, essa questão de você responder instantaneamente, porque a tecnologia permite, Dá tempo para pensar. transforma a pessoa, entendeu? Quer dizer, nós vamos passar por um processo de transformação, porque a tecnologia está rápida demais para a transformação dessa caixa mental, entendeu? A caixa mental da natureza humana... Ouça aí, Bolsonaro, vê se aprende de novo. Respiração, né? Meditação e respiração é algo que funciona na cabeça de qualquer um, né? Quer dizer, é tanto que quando você faz qualquer coisa errada, sua mãe respira fundo, né? Para passar o susto, né? Menino, teve um susto. Continue até 3, né? Continue até 3. Então, é a questão da tecnologia. A tecnologia, ela está fazendo agora algo diferente, que é uma interatividade. Quer dizer, isso vai levar tempo, né? Para a gente aprender a conviver com Quantos casamentos foram desfeitos, quantas amizades foram desfeitas, porque no âmago lá da rapidez, porque na hora que você começa a mexer no WhatsApp ou qualquer ferramenta... Rapaz, não fale isso não, que vai gerar outro problema. Você vai gerando... Pessoal em casa aí, ó. Você vai gerando... Olha, você para... Às Deixa vezes, eu ver seu celular, o que é que você está postando? você para no Isso tem dado sinal, problema. hoje em dia, você para no sinal, você vê o cara no motorista, ele está parando, ele já... Então, a mente está começando a entrar num outro ritmo, né? Quer dizer, tem que existir, né? Existem processos para que aconteça o ajuste. Então, a questão principal agora é esta visão, como é que a tecnologia vai fazer com que a natureza humana tenha um novo comportamento social, né? O Assange, né, que está preso, que já está solto, isso foi lá em função da tecnologia. Quer dizer, o quanto não se roda de informação e de mensagem que o cara não gostaria de ter mandado, mas já mandou, Já foi, já né? foi. Doutora Vânia, o embaixador brasileiro em Paris, na França, senhor Luiz Fernando Serra, eu até pensava que quem se formasse no Itamaraty, ganhasse que frequentasse o Instituto Rio Branco, saía próximo a se tornar uma sumidade. Era uma referência, assim, única, né? Uma pessoa ali formada no Instituto Rio Branco estaria apta a ocupar qualquer lugar de destaque no mundo. Mas a gente vê que tem uns gorilas andando nas ruas, inclusive de Paris. Uns trogloditas, umas pessoas perdidas no tempo e no espaço. Sabe o que esse babaca disse para puxar o saco do Bolsonaro? Disse o seguinte, que se ele tivesse a oportunidade de falar com a Brigitte Macron, ele diria que ela era bonita, elegante e charmosa. Ironizando, né? Certamente, né? Outro débil mental, um cara que está na chancelaria de botequim, né? Que nem para... Eu ia dizer aqui uma expressão, mas não vou dizer porque pode ser que algum profissional se sinta ofendido, né? Eu acho que na mais chula dos grupamentos, as pessoas ainda se respeitam. O que é que a gente Alfredo, extrai disso? Existem vários ângulos para se analisar um caso desse. Um rapaz altamente preparado, formado no Instituto Rio Branco, no Itamaraty, a preparação formal ele tem, mas a preparação emocional, a preparação psicológica, como ser humano, ele não tem aquela sensibilidade de tratar de um assunto dessa natureza. Tanto é que ele pisa na bola, falando essa besteira, né? E ainda agrava mais ainda o problema, expondo o Brasil ao ridículo. Porque isso é ridículo. Você falar sobre a imagem de uma primeira-dama, a vida pessoal dessas pessoas que representam um país, como, no caso, a França. Não é? Bom, então, nós estamos realmente numa saia justíssima. Para encerrar aqui esse bloco, vou chamar aqui a caricatura do Sival Einstein, que retrata aí a questão amazônica e o destempero do momento. E aí, na brincadeira, né, na analogia, o Bolsonaro dá uma facada numa árvore, né? Guardado as proporções e o efeito midiático,
de uma facada e de outra facada, elas ganham mais ou menos a mesma dimensão, né? Nós vamos a um pequeno intervalo. Quando voltarmos, vamos tratar dos dias contados para Jair Bolsonaro. Até o filho, Eduardo Bolsonaro, vê que o pai não tem condição de continuar na presidência da República. Voltamos já.